Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que hoje, aqui no capítulo 9 de Romanos, já tenha começado com a leitura da Bíblia. Não se assustem, esse capítulo é um pouquinho mais complicado do que os outros. Aliás, segundo os estudiosos, os capítulos 9, 10 e 11, eles são os capítulos mais controversos, mais difíceis de serem interpretados. Eu achei isso bem interessante, porque nós estamos falando de Romanos e não de Apocalipse, né? Mas tudo bem. E aí coube a mim essa tarefa de falar sobre o capítulo 9. Mas alguns estudiosos, alguns não, esse aqui é todos, afirmam que parece assim que Paulo, ele vinha falando de um assunto e de repente ele faz uma parada aqui no 9, né? No 9, 10 e 11 ele muda o tópico totalmente. Algumas pessoas dizem que parece que é um anexo a Romanos, que nem tem muita conexão com o que ele vinha falando antes. Outros estudiosos dizem que não, que tem muito sentido sim, que tá tudo a ver, que tá tudo ligado. Eu particularmente acho que tá tudo a ver, que tá tudo interligado mesmo. Mas polêmicas à parte, né? Sendo esses capítulos os mais controversos ou não, se está aqui em Romanos, se Paulo colocou, se ele para o tópico da salvação, da salvação, não, meninas, quero falar a palavra justificação pela fé, e vem para esse aqui porque ele achou que era importante. Se Paulo, que era Paulo, achou que era importante, quem sou eu para não achar que é? Então, bora aqui estudar os capítulos 9, estudar o capítulo 9, falar um pouquinho sobre o capítulo 9, mas antes de entrarmos totalmente, né, propriamente no 9, como eu falei, esses três capítulos, eles têm uma pegada diferenciada dos outros. E o capítulo 9, ele vai falar sobre o fracasso de Israel. Então ele vai voltar, os olhos vão estar voltados para o passado, está simbolizando o fracasso de Israel. Esse é o tópico aqui, no caso, nosso objeto de estudo hoje, o 9. Já no capítulo 10, vai ser a culpa de Israel e vai ser no momento presente. E o capítulo 11 vai ser vai olhar para o futuro, né, para os desígnios de Deus, para os desígnios eternos de Deus em relação a Israel, em relação ao seu povo escolhido que era Israel. Então hoje nós vamos focar no fracasso de Israel, né, que Paulo já sai ali do capítulo 8. E, meninas, que capítulo foi aquele 8? Por favor, né, comentem, falem o que vocês acharam do capítulo 8, se foi revelador, porque eu acho o capítulo 8, eu e todo mundo, o capítulo dos capítulos é o ponto principal da Bíblia, é o capítulo mais discutido, o capítulo mais falado. Então hoje faça algum comentário aí sobre o capítulo. Eu sei que hoje é o 9, mas comenta se vocês, o que vocês acharam, tá bom? Mas se vocês não tiverem comentado ainda. Mas aqui no capítulo 9, a gente, né, sai ali do capítulo 8, Paulo termina com o coração alegre, bem exultante mesmo, né, com extrema alegria, falando sobre a graça, e ele entra aqui no 9, parece que é o outro Paulo. Parece que agora ele foi habitar nas profundezas do abismo e está numa tristeza profunda. Nem parece que é a mesma pessoa. Ele sai daquela alegria toda para uma tristeza bem profunda. Então vamos ver por que Paulo estava nessa tristeza tão profunda aqui no capítulo 9. Então bem no comecinho do capítulo 9 ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Olha a tristeza do Paulo, tenho grande tristeza, eu tô muito triste. E uma dor no coração que não passa. Já passou por alguma situação que você tá numa tristeza, uma dor no coração que aquilo te aperta, parece que seu coração está sendo esmagado. É nesse nível que Paulo estava. Ele estava com uma tristeza muito grande e uma dor no coração. E qual que era o motivo de Paulo estar tão triste, com o coração, né, sangrando, doendo? Porque a resposta vem agora. Versículo 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos,
meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória e as alianças, a legislação, ao culto e as promessas. Vamos prestar atenção na palavra anátema. O que significa anátema? Anátema é uma sentença de maldição, é uma expulsão. Então Paulo, ele está tão triste porque os seus irmãos, os seus compatriotas israelitas, eles rejeitaram a Jesus. Eles não aceitaram, não todos, né? Que ele está se referindo aos que não aceitaram. Não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso era era algo que causava uma tristeza tão grande a Paulo que ele estava disposto a trocar a sua salvação, né? Ser expulso da salvação, vamos colocar assim, para que os seus irmãos fossem salvos. Olha, eu troco a minha salvação, vamos falar em bom português, eu vou para o inferno para que vocês possam ir para o céu. Como se Paulo pudesse, porque Paulo não cabe a Paulo. Uma vez que ele aceitou Jesus e estava salvo e pronto. Ele não teria como trocar a salvação dele pela dos seus compatriotas, pelo dos seus irmãos israelitas. Paulo não tem esse poder, mas ele está usando aqui uma figura de linguagem, ele está expressando a tristeza dele por seus compatriotas, né? Por Israel ter rejeitado, Israel, o povo escolhido de Deus, ter rejeitado a promessa, porque Jesus era a promessa. Nós já falamos muitas vezes sobre isso. Então, ao rejeitarem a promessa, eles estão rejeitando Jesus. E isso causou em Paulo essa tristeza tão grande, a ponto dele querer dar a própria salvação em troca dos seus irmãos. Mas não pôde. Mas o que Paulo pôde fazer? Ele não pôde trocar a salvação dele, mas ele pôde fazer uma coisa. Ele pôde viver, ele pôde dar a sua vida em prol do evangelho da salvação. Ele passa a viver, né, uma vida de retidão, uma vida de santidade, uma vida de busca, de encontro, de intimidade com Deus. Porque assim ele pode levar o evangelho da salvação para outros israelitas, né? Para não só os israelitas, mas também os gentios, para que eles tivessem acesso a esse evangelho. Então, ele não troca a salvação dele, mas ele vive de forma a oferecer, né? Não oferecer, qual seria a palavra melhor? Apresentar, introduzir o evangelho da salvação, tanto para os seus compatriotas, os seus irmãos israelitas, quanto para os gentios. Então, essa era aqui a mensagem de Paulo. Ele estava triste, mas ele vai viver de forma que ele vai ainda impactar bastante, né? A gente já sabe, a gente tem visto os gentios e os judeus também. Maiormente os gentios. Então a gente vê que dos versículos 1 a 4, ele está falando da salvação que foi rejeitada pelos seus compatriotas. E aqui no versículo 5 diz: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo. Né? Deles quem? Do povo de Israel. Os patriarcas, ele está se referindo a Abraão, Isaac, Jacó, e deles também descende Cristo, segundo a carne, a qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Então o que Paulo está falando aqui? Ele está falando das promessas, ele está mostrando Jesus, né, Cristo, como o Deus encarnado, a promessa viva que veio para salvar, mas foi rejeitada pelos israelitas. Aí um pouquinho mais na frente ele vai falar ainda sobre a rejeição, vai falar sobre as promessas, ele vai falar, né, aqui no versículo 7, vamos para o 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Peraí, como assim? Nem todos de Israel são de fato israelitas. Ué, se você nasce em Israel, você não é israelita? Calma, meninas, vamos para a Bíblia que ela já vai nos explicar. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus
não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: porque esse tempo virei e Sara terá um filho. Aqui, eu sei que para vocês que estão novas, né, umas nunca nem leram um versículo da Bíblia, não sabem das histórias que são contadas no Antigo Testamento, e eu te encorajo mesmo a ir para Gênesis, porque essas histórias aqui que Paulo está se referindo, são as histórias de Isaac, de Abraão, de Jacó, e elas estão todas ali no livro de Gênesis. E você vai entender um pouco mais quando você lê Gênesis, você vai entender um pouco mais aqui Romanos 9. Claro, a gente está em Romanos 9, você não leu Gênesis? Ah, não vou entender? Claro que vai entender sim. Mas quando terminarmos Romanos, vai para Gênesis. E depois volta para Romanos de novo, porque você vai ler Romanos com outro olhar, você vai entender mais profundamente. O que Paulo está querendo dizer aqui? Abraão é o nosso pai na fé. E Deus chama Abraão e dá uma promessa para Abraão, que Abraão já estava velhinho. Eu vou tentar resumir, nem quero entrar muito nessa história. Abraão estava velhinho e Deus fala que ele vai ter um filho. E a sua mulher, Sara, ri, porque ela acha que já tô velha, mas ela acaba pegando a concubina de Abraão e dando para Abraão para que Abraão fizesse um filho. Sara não creu, a verdade é essa, não estava achando que seria possível. E Abraão acaba tendo um outro filho, que é Ismael. Isaac, depois Sara engravida e tem o filho que é Isaac, que é o filho da promessa. Isaac é o filho da promessa. Ismael não era o filho da promessa, mas mais do que e depois de Isaac, esqueci de falar, vem Jacó, que não era o primogênito. Meninas, é muita coisa para falar em pouco tempo. Não era o primogênito, ele é gêmeo com seu irmão Esaú, mas aprove a Deus que Jacó fosse o escolhido. Mas mais do que filhos de sangue, descendência sanguínea, DNA, genético mesmo, ali falando da genética, o que eu entendo aqui é que Deus está falando dos filhos da promessa. E quem são os filhos da promessa? Somos eu e você, são todos aqueles que creram. Aqui não está falando no Israel físico, de quem nasceu em Israel, mas sim do Israel espiritual, daquele que creu. Então todo aquele que crê e foi batizado será salvo. Então todo aquele que crê, nós passamos a fazer parte do Israel espiritual. Então tem essa diferença, tem o Israel físico, né, aqueles que nascem em Israel, e o Israel espiritual. Então no meu entendimento, e muitos teólogos também concordam com isso, Paulo está falando do Israel espiritual, dos filhos da promessa, não necessariamente daqueles que têm o DNA judaico. E aí, meninas, a gente vai ver, vamos pular um pouquinho mais pra frente, porque tem essa história de Isaac, de Jacó, e ele tá falando ali nos versículos, a partir do 17, ele vai contar, né, sobre Deus endurecer o coração, vai falar sobre Moisés, sobre Deus endurecer o coração de Faraó. Então parece que Deus ele escolhe umas pessoas. Eu nem falei isso no começo, que a gente não vai tratar de teologia aqui. Por que esse capítulo ele é tão polêmico? Porque muitos teólogos acham que Deus tem uma pré-eleição. Deus elege quem vai ser salvo. Você vai, você não vai, você vai, você não vai. Assim. Outros teólogos não, acham que não. Entendem essa pré-eleição? Não é pré-eleição. Ai, gente, a palavra me fugiu, a palavra em português e em inglês também. Essa é a eleição, né? Elege uns e deixa outros. Como uma predileção de Deus. Outros já acham que não, acham que Deus não é nesse nível aqui que Paulo está falando, que Deus escolhe. E a gente vê isso quando Deus endurece o coração. Então por que Deus endurece o coração de Faraó? Por que Deus escolhe um, Deus endurece o coração de outros? Porque a palavra ela é chegada. Eu sei que aqui nós somos 70 mulheres, eu acho, 72, não me lembro. Nem todas escutam, o grupo é até grande, mas nem todas veem, nem todas ouvem, assistem, nem todas leem a palavra, mas dentro dessas que estão vendo os vídeos, que estão lendo a palavra, nem todas vão aceitar, nem todas vão participar de Jesus. E quando eu digo aceitar, não é dizer, eu creio em Deus. Gente, crer em Deus e ter uma vida voltada para Ele são dois tópicos diferentes, porque a gente pode crer em um monte de coisa.
A gente pode crer em um monte de coisa, mas quando nós cremos em Deus, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, aí a nossa vida ela é pautada nesses princípios. Então, a gente pode crer em um monte de coisa e ao mesmo tempo podemos até dizer que cremos em Deus, mas realmente não temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, parece que Deus faz uma preeleição, né? Você vai, você fica. Eu não acredito nisso. Essa o meu ponto de vista, discordo de alguns teólogos que acham que Deus escolhe uns e não escolhe outros, até porque a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas, então para mim iria contra. Como é que diz que ele não faz acepção de pessoas, escolhe um e escolhe outro? Acontece que Deus, eu acho que foi o Rodrigo Silva que falou isso, pela sua onisciência, onipresença, ele já consegue ver quem é que vai estar com o coração endurecido. Ele fez uma referência ao coração endurecido de Faraó, que Deus já sabia que Faraó teria o coração endurecido, então ele diz, vou endurecer o seu coração. Mas não é que Deus endurece, porque Deus, aí parece que Deus até é ruim, né? Vou endurecer porque eu não quero que esse aqui vai, não. É mais ou menos, eu imagino, que quando, né, vocês que são mães, gente, por favor, não me deixe passar vergonha sozinha. Digo que vocês também já fizeram isso, por favor. Sabe quando a criança tá chorando, sem motivo, sem razão nenhuma? Aí você fala assim, você quer um motivo pra chorar? Então eu vou te dar um motivo pra chorar. Por favor, alguém já falou isso? Eu confesso que eu já falei e não quero que eu seja a única. Se alguém já tenha dito isso pro filho, por favor, me diga, não me deixe, como eu disse, não me deixa passar vergonha sozinha, não me deixa pensar que eu fui a única a dizer, você quer um motivo pra chorar? Então chora, então agora eu vou te dar um motivo pra chorar. E eu acho que é mais ou menos assim, que Deus, quando Deus endurece, você tá com seu coração endurecido, então fica com seu coração endurecido. Não é que Deus vai lá e toca na pessoa para que ela não sinta nada, para que ela não sinta a presença dele. Você não quer me sentir, você não quer me conhecer, você não quer saber quem eu sou, você não quer chegar até a mim, então tá bom, é uma escolha sua. Então você fica aí na sua dureza de coração que tá tudo certo. Eu olho dessa maneira, eu e alguns bons teólogos também. Mas é mais ou menos isso que ele está falando aqui, né? Sobre o endurecer do coração, sobre a questão da pré-eleição divina, que nós não vamos entrar a fundo, porque até porque, meninas, vamos parar para pensar. Pensa comigo aqui. Se Deus elege se há divergências na Bíblia, uns creem assim, outros creem diferente, não é isso que vai levar a gente para o céu. O que vai levar a gente para o céu é a gente crer em Jesus. Pronto. Acabou. O que leva a gente para o céu é a nossa crença em Deus, né, em Jesus, e a nossa vida correta diante dele. O resto não interessa se eu sou da corrente A, se eu sou da corrente B, porque ninguém mais me vai levar para o céu, só Jesus. Então o que interessa pra gente é crer nele e pronto, acabou. É assim que eu penso, tá bom? Mas bora aqui terminar esse capítulo, porque ainda tem muita coisa. E o calor aqui, hoje eu não fui pra fora, porque eu fiquei com medo do meu vizinho sair de novo, porque ele não pode me ver, que ele vai lá cortar a graminha. Aliás, nem a dele, é a minha mesmo. Mas a gente vê aqui nos versos 20 e 21 a soberania de Deus. Ele vai falar, né? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste? Então Paulo está falando, gente, Deus é soberano e pronto, acabou. A gente não tem que ficar mimimi, achando isso, achando aquilo. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Ó, no 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus sabe o que ele está fazendo, ele é o dono de tudo, é ele. Quem somos nós para ficar aqui? É para eleição, não é isso, aquilo eu não quero saber, eu só quero saber que eu aceitei e pronto, e tô indo para a glória com ele. E depois a gente já vai para o final, porque para terminar esse capítulo, vamos aqui para os versos 31 e 32. Vamos ler o 30 primeiro. Que agora nós estamos falando sobre Israel, né? Responsável pela sua rejeição. Não foi Deus, é o próprio Israel que rejeita a Jesus. A pedra angular que foi colocada ali para ser o sustentáculo, né? Pedra angular, para quem sabe um pouquinho de construção, é a pedra que dá toda a estrutura para qualquer construção. Então aqui no versículo 30 diz, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia,
a que decorre da fé. Foi exatamente isso que eu falei agora. Nós, gentios, né, somos filhos da promessa porque fazemos parte do Israel espiritual quando nós aceitamos a Jesus através da fé. Lembra? Somos justificados pela fé, nós passamos a ter a salvação através da graça mediante a fé. 31. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, porque Israel estava tão preso nas coisas da lei que não alcançou a justiça de Deus. Então, muitos mesmos que são israelitas, que são judeus, não vão alcançar, porque rejeitaram a pedra angular. Verso 33, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, nós não seremos confundidos, porque Jesus é a nossa rocha, a pedra angular. Aqui é o nosso sustentáculo, a base da nossa fé. E pronto, acabou. Nós não teremos uma pedra de tropeço e nem seremos pedra de tropeço para outras pessoas. O que a gente tem que tirar? Não vamos ficar aqui brigando se é isso, se é aquilo, aqui no capítulo 9. Eu tentei não entrar nas polêmicas, mas tirar disso temos Jesus como a nossa pedra angular, o nosso sustentáculo, de onde a nossa fé é baseada, é nele que temos que crer, é nele que nós temos que pautar a nossa vida, pautar o nosso caráter, pautar o nosso dia a dia, como nós nos portamos, tentarmos ser a sua imagem e semelhança cada dia mais. Então, mais importante do que ficar briguinha de teologia, é pautar a nossa vida naquele que nos leva para o céu. O resto é só especulação, tá bom? Então, meninas, esses capítulos, o 10 e o 11 é uma continuação. Não dá, é claro que hoje nós só estamos falando do 9, mas não dá pra gente terminar o tópico aqui no 9. Amanhã a gente vai pro 10 e vamos falar sobre rejeição, e depois a gente entra no 11 falando sobre restauração, tá bom? Então, que vocês tenham um dia abençoado, que que Jesus seja a sua rocha angular, aquela que te sustenta, que te fortalece e é aquele que te leva para o céu. Que a sua vida realmente seja pautada neste princípio, o único princípio que tem os meios, né? Porque é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe o seu dia, a gente se vê amanhã aqui em Romanos 10.